Olá, pessoal. Eu sou a professora Angélica Neres, professora de redação da Escola Deputado Manuel Rodrigues. E hoje nós iremos concluir mais uma etapa, né, da estrutura textual. Hoje nós iremos estudar sobre a conclusão. Então, prestem bastante atenção, né, porque é uma parte bastante importante que nós iremos estudar e que é direcionado também para o Enem, certo, pessoal? Então, vamos lá, o que é a conclusão? O que é a conclusão? Ela corresponde ao último parágrafo a ser elaborado e que é responsável pelo fechamento das ideias a partir da retomada do tema e da tese. Além disso, normalmente é o momento em que se apresenta a proposta de intervenção. O que é essa proposta de intervenção, né? É a solução, né, para o problema. Nós sabemos que todo tema gerador, né, aí do Enem, ele gira em torno de um problema. Então, dentro da conclusão, nós teremos que abordar uma possível solução para ele. Então, é importante lembrar, pessoal, que na conclusão não devem ser inseridas novas informações, não pode haver críticas tendenciosas, no caso aí direcionado ao governo, por exemplo, e não pode ter um ponto de vista pessoal, né, emotivo. Lembram que nas aulas anteriores eu havia dito que nós não podemos abordar sobre o eu, né, o que eu acho, o que eu penso. Aqui, pessoal, dentro da proposta, nós iremos abordar 4 tópicos importantes. Então, dentro da proposta de intervenção, nós iremos ter a ação. O que é essa ação? É o quê? O que deve ser feito? O agente é quem? Quem deve fazer? O modo? Como? Como deve ser feito? E o efeito é para quê, né? Quais os objetivos que eu pretendo alcançar com estas ações? Então, toda proposta de intervenção deve responder essas 4 perguntinhas básicas, ok? Então, vamos lá. Dentro ainda, pessoal, da intervenção direcionada à redação do Enem, no caso, a conclusão, a proposta de intervenção, ela será avaliada na competência 5, né, a última competência do Enem, e ela deve ter aí abordando, ela deve abordar, né, desculpe, ela deve abordar 3 pontos importantes. Ela deve abordar a coerência na sugestão, um detalhamento e a viabilidade. Então, o que é coerência, né, nessa sugestão? Dentro do meu texto, pessoal, ele deve ter um vínculo entre a tese e os argumentos que eu estou colocando no meu texto. Então, ele tem que ser coerente. Eu tenho que ter meio, né? O início, o meio e o fim. E todas essas 3 partes dentro do texto, elas devem ter um encadeamento lógico, uma ligação. O detalhamento, eu devo detalhar como que essa ação será realizada, como que esse problema deve ser realizado, né? Então, eu posso ter dentro desse detalhamento, né, o que fazer, que é responder naquelas perguntinhas anteriores, o que fazer, como fazer, os meios e quem é os participantes dessa proposta. A viabilidade, o que seria a viabilidade? A viabilidade, galera, é nada mais do que toda proposta de intervenção, ela deve ser viável, ou seja, ela tem que ser executável. Eu não posso estar fantasiando, colocando coisas que não podem ser realizadas, certo? Então, esses 3 tópicos serão avaliados dentro da intervenção, né? Aí na redação do Enem, ok? Nós ainda teremos aqui, pessoal, na prática. Vamos avaliar um textinho na prática, né? Essa intervenção. Então, aqui nós temos um exemplo do Enem de 2017 e o tema era os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Então, aqui nós temos um exemplo de intervenção, ok? Então, vamos lá, acompanhem aqui no slide. Portanto, é dever do Estado garantir o pleno acesso à educação às pessoas surdas e fiscalizar o cumprimento da lei. Cursos itinerantes de Libras para gestores e educadores devem ser financiados pelo poder público para que a segunda língua oficial do país seja difundida e levada para a sala de aula. A fiscalização pode ser feita por meio de aplicativos e atividades online que permitissem aos surdos avaliar seu próprio processo de aprendizagem e denunciar quaisquer exclusões relacionadas à surdez no ambiente escolar. Com isso, será possível a garantia de direitos a todos. Pessoal, analisando esta proposta de intervenção, ela responde aos 4 tópicos. Veja, quem é que vai fazer? O Estado. Veja que o Estado está escrito em letra maiúscula, né? Porque no caso aí
o Estado é o agente principal dessa proposta, né, como uma pessoa física, né, no caso, o Estado enquanto instituição. É, o, o que vai ser feito? Né? Vai garantir o pleno acesso às pessoas surdas, através de quê? De fiscalização do cumprimento da lei, porque nós sabemos que existe já a lei, ela deve ser cumprida e efetivada de forma direta. Então, através de que nós temos os cursos itinerantes de Libras para gestores e educadores. Qual é a finalidade disso, né? Qual é a finalidade disso? É para ser difundida e levada para a sala de aula. Veja que nós já temos várias respostas para essa proposta de intervenção. Então, responde os 4 tópicos. E ainda diz, né, com isso, o que deve ser, essa proposta de intervenção deve levar a quê? Qual é a finalidade disso? Né? Ainda a gente tem ainda, pessoal, a fiscalização pode ser feita por meio de aplicativos, atividades online, que permitissem aos surdos avaliar seu próprio processo de aprendizagem. Então, aqui ele tem um detalhamento de como a proposta será feita. Então, veja, eu coloquei quem vai fazer é o Estado, através de quê? Garantindo, né, o acesso à educação às pessoas surdas e aí através da fiscalização e do cumprimento da lei. Eu coloquei através de quê? Que são através de cursos itinerantes, né? Eu ainda coloquei o detalhamento que essa fiscalização deve ser feita por meio de aplicativos, de atividades e algo ainda mais interessante. Ao concluir o meu texto, ele não pode ter informações soltas. Eu tenho que ter uma última linha que fecha de forma direta esta minha conclusão. Então, a última linha aí que nós colocamos foi: com isso será possível a garantia de direito a todos. Então, percebam que isso é um exemplo, né, de redação do Enem. Então, veja que as 4 perguntinhas foram realmente elaboradas, ok? Então, aqui o autor desse texto, ele foi muito feliz e respondeu aos critérios. E ele ganhou os 200 pontos, né, que é a nota máxima em cada competência do Enem. Aqui nós temos, pessoal, algumas frases que podem ser utilizadas na conclusão. Então, nós podemos utilizar em virtude dos fatos mencionados, por isso tudo, levando-se em consideração esses aspectos, dessa forma, em virtude dos argumentos apresentados, dado o exposto, tendo em vista os aspectos observados, levando-se em conta o que foi observado, né? Aqui, pessoal, vejam, portanto, logo então, são algumas frases que nós podemos iniciar a nossa conclusão, ok? Isso para vocês terem mais ou menos em mente como é o fechamento do texto, outra coisa bastante importante. Então, é interessante que eu coloco conclui-se que, porque quando nós estamos fazendo a conclusão, nós já estamos concluindo o texto, então não há necessidade de eu repetir isso novamente. E aqui, nessa intervenção, eu coloquei algumas dicas de agentes e de possíveis ações interventivas que podem ser colocadas na intervenção, ok? Então, vamos analisar. Então, um agente social que eu posso colocar na minha intervenção é empresas e associações privadas. Então, qual é a ação que essas empresas podem fazer dentro de uma intervenção? Ela pode ser parcerias com outros setores, tais como o governo, promoção de oficinas entre funcionários, implementação de projetos sociais. A gente vê a viabilização disso dentro da intervenção, qual é o tema que será abordado. A família, através de quê, né? De uma reeducação, fiscalização, proteção, conscientização entre os membros, além de debates com as escolas, instituições governamentais, como, né, os CRAS, por exemplo. Organizações governamentais, a criação e fiscalização de leis, obras e projetos, parceria com os demais agentes sociais. A mídia, como que a mídia pode aí intervir nessa situação como uma possível ação? Trabalhar na disseminação de projetos, realização de campanhas educativas e de cunho social, incentivadora da criticidade, tornar-se um canal de denúncias, promoção de debates. Então, percebo que aqui são alguns exemplos. As ONGs, quais são as ações que as ONGs podem estar trabalhando? Criação de passeatas e organização de movimentos para reivindicação de direitos sociais, potencializar as ações de outros agentes, atuar em campanhas. Escolas e instituições educacionais, promoção de ações educativas, tais como oficinas, workshops, palestras, introduzir uma educação crítica e cidadão ao indivíduo. E ainda temos os núcleos tecnológicos e agentes policiais, que no caso aí eles podem estar os núcleos tecnológicos
investir em desenvolvimento de aplicativos e programas que auxiliarão a vida social. As polícias, né, em parceria, pode seguir ouvidorias e canais de denúncias específicos para o tema. Então, veja que aqui, pessoal, é amplo, ok? Eu coloquei aqui esses agentes para vocês terem mais ou menos uma ideia do que eu posso colocar na intervenção do meu problema. Então, o agente e a ação que deve ser feita. Então, lembre-se, na proposta de intervenção deve ter um detalhamento de como essa proposta ela deve ser de fato realizada. Tá? Então eu tenho que citar e eu tenho que explicar. E eu fecho a minha conclusão com uma linha em que eu concluo tudo isso que eu falei anteriormente no texto, certo? Então lembre-se bastante disso. Na próxima aula, pessoal, nós iremos ver alguns conectivos que eu posso estar utilizando dentro dessa intervenção. Mas eu quero que, mediante ao que foi estudado, vocês tenham em mente que a proposta de intervenção deve responder essas 4 perguntinhas chaves, tá bom? Tem que responder. Então, vão treinando isso, pesquisem aí temas e vão treinando, tá bom? Para que vocês possam, de fato, estar bem aguçados em relação a isso. Então, até a nossa próxima aula. E eu quero que vocês me deem um feedback, tá bom? O que vocês querem ver, né? Nas nossas próximas aulas. Então, até mais, tá?